prende a maioria das pessoas a uma vida mediana. E ela parece inofensiva, quase lógica. Mas ela destrói mais sonhos do que falta de talento ou falta de oportunidade. E o nome dessa armadilha é motivação. A maioria das pessoas acredita que precisa se sentir motivada para agir. Que primeiro vem a vontade, depois vem a ação. Então elas ficam esperando o momento certo, a empolgação aparecer, esperando acordar num dia diferente. E enquanto elas esperam, a vida passa. Mas eu quero te falar uma coisa com total honestidade. Eu fiquei quase uma década nas forças especiais, operei no Rio de Janeiro, na Amazônia, em ambientes onde um erro podia custar a minha vida ou a vida de alguém. E eu não acordava motivado todos os dias. Muito longe disso. Tinha dia que eu estava cansado, que eu não queria sair da cama. Tinha dia que a última coisa que eu sentia era a vontade de fazer. Mas mesmo assim eu levantava, eu executava, eu cumpria a missão. E não era porque eu era especial. Não era porque eu tinha mais força de vontade do que você. Era porque eu não dependia de motivação para fazer o que precisava ser feito. E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje, nesse vídeo. Se você ficar em uma forma de agir que não depende de empolgação, não depende de vontade, não depende daquele clima certo que quase nunca aparece. E depois desse vídeo, você não vai mais precisar se sentir motivado para ir para a academia, para estudar, para trabalhar no seu projeto, para fazer o que você sabe que precisa ser feito. Você vai entender por que a motivação falha e como pessoas disciplinadas constroem uma vida consistente, mesmo nos dias em que não querem fazer nada. Se você sente que você está desperdiçando o seu potencial, se você vive prometendo que amanhã começa, se já tentou 1000 vezes mudar e sempre volta para o mesmo lugar, fica comigo. O problema não é você, é a forma como te ensinaram a lidar com isso. Eu vou desmistificar o que é motivação e compartilhar 5 passos para você ser mais disciplinado. E antes de falar sobre disciplina, a gente precisa limpar uma confusão básica, porque a maioria das pessoas não entende o que é motivação. Quando alguém diz assim, eu estou motivado, quase sempre está querendo dizer euforia, aquele pico emocional de segunda-feira, aquele dia em que você acorda pensando assim, agora vai, hoje eu mudo tudo. E aí o plano nasce gigante, academia todo dia, dieta perfeita, ler 3 livros por mês, criar um negócio, estudar tudo que está atrasado. Mas isso dura quanto tempo? Um dia? 2? 5? Sabe por quê? Porque isso nunca foi motivação de verdade. Isso foi só um pico emocional. Motivação, do jeito que a maioria entende, é instável. Ela depende do humor, depende do ambiente, depende de como você dormiu, do que alguém te disse, do que apareceu no seu celular. E qualquer coisa que depende disso não sustenta uma vida no médio e longo prazo. Eu costumo dividir motivação em 2 grandes tipos, a motivação interna e a externa. Agora vamos falar do primeiro tipo de motivação, a mais comum, e é também a mais perigosa no longo prazo, é a motivação externa. Ela é simples de entender. Eu faço algo esperando pela recompensa, um prêmio, um elogio, um reconhecimento, um resultado específico. Você estuda esperando passar no concurso, ser o primeiro colocado, trabalha esperando ser promovido, entrega mais esperando ser visto. A gente aprende isso desde cedo. Come o brócolis que depois tem sobremesa. Faz o dever de casa que depois você pode brincar. Se você se comportar, Papai Noel vai trazer o presente, né? E o cérebro aprende rápido qual é a lógica. Ação primeiro, recompensa depois. O problema é que a vida adulta não segue esse acordo. Você pode se esforçar e não ser reconhecido por aquilo. Você pode fazer tudo certo e não ser promovido. Pode dar o seu melhor e mesmo assim você pode perder. E quando isso acontece, quem vive de motivação externa quebra, porque o cérebro foi treinado a agir só quando a recompensa está garantida. Quando ela não vem, surge frustração, depois o cansaço, depois o abandono. Não porque essa pessoa tem a mente fraca, porque ela acreditou numa mentira. A mentira de que a vida te deve algo em troca do seu esforço. E isso não é verdade, pessoal. A única coisa que você controla é a sua ação. O resultado é uma consequência. É um contrato assinado. Em operações reais isso é muito claro. Você se prepara, você treina, planeja, executa, mas ninguém te garante que tudo vai sair do jeito que você espera. Mas mesmo assim você faz. Porque se você só agir quando o resultado é garantido, você nunca age nas situações que mais importam na sua vida. Motivação baseada em recompensa cria uma dependência. E essa dependência cria fragilidade. E aí quando o elogio some, você para. Quando o reconhecimento atrasa, você desanima. Quando ninguém está olhando,
você relaxa. E é aí que muita gente começa a achar que perdeu a disciplina, mas não perdeu. Na verdade, nunca teve. O que tinha era um acordo invisível com o mundo. Eu faço se você me der algo em troca. E a vida nunca assinou esse contrato com você. Esse tipo de motivação até funciona no começo, mas no longo prazo ela te deixa vulnerável, porque ela coloca a sua ação na mão de fatores que você não controla. E se você quer parar de depender de motivação, esse é o primeiro modelo que precisa cair. E agora a gente vai falar da motivação interna, mas não da forma romantizada que você já deve ter ouvido por aí. Vamos lá. Eu divido a motivação interna em dois tipos. A primeira é a motivação interna, baseada em metas. E antes de qualquer coisa, deixa eu deixar algo bem claro aqui. Metas são importantes. Sem meta, você anda em círculo. Sem um estado final desejado, você não sabe para onde você está indo. O problema não é ter metas. O problema é acreditar que elas vão te sustentar. Porque tem uma armadilha aqui. A maioria das pessoas vive assim. Quando eu passar nesse concurso, eu vou respirar, vai ser mais fácil. Quando eu ganhar mais, eu vou viver melhor. Quando eu terminar esse projeto aqui, eu vou conseguir descansar. Quando eu chegar lá, tudo vai fazer sentido. E aí por um tempo isso funciona. A meta te puxa, te empurra. A meta te dá uma direção até o dia que você chega lá. E aí quando você chega, algo estranho acontece. A satisfação dura pouco. Às vezes muito pouco. Você olha à sua volta, olha para si mesmo e percebe que o vazio voltou. Então você faz o que todo mundo faz, que é o quê? Criar outra meta, depois outra, depois outra. Sem perceber, você entrou numa cordilheira infinita. Não é uma montanha, são várias. Você escala uma achando que é o topo, e aí quando você chega, você vê outra na sua frente, depois outra, depois outra. E a vida começa a ser vivida sempre no futuro, sempre no quando. Quando eu chegar lá, eu vivo. Quando eu conquistar isso, eu vou descansar. Quando eu atingir aquilo, eu vou ficar em paz. Só que esse lá nunca chega de verdade. E isso cansa. Cansa mais do que a falta de talento e mais do que as dificuldades que você encontra no caminho. Porque você começa a sentir que você está sempre correndo e nunca está chegando. As metas apontam uma direção, mas elas não sustentam o seu caminho. Elas não te levantam num dia ruim. Elas não te seguram quando ninguém está olhando. Elas não te dão força quando a rotina fica repetitiva. Se tudo que te move é o topo, qualquer dia comum vai virar um fardo para você carregar. E é por isso que tanta gente conquista tudo e mesmo assim se sente infeliz, se sente vazia. Porque o problema não é a meta. É colocar nessa meta uma expectativa, um peso que ela não pode carregar. E agora eu vou te mostrar o tipo de motivação que realmente sustenta no longo prazo. A que não depende de aplauso, não depende de resultado imediato. E não acaba quando você chega em algum lugar. É a motivação interna baseada na jornada. Porque a disciplina nasce quando existe sentido no que é repetitivo. E esse é um tipo de motivação que quase ninguém fala. Porque ela não é empolgante. Ela não rende frase bonitinha. Ela não vira um post inspirador no Instagram. Mas é ela que mantém as pessoas de pé quando ninguém está olhando. Eu vou te dar um exemplo das forças especiais. Um operador não faz a manutenção do armamento dele porque ele gosta. Ninguém acorda pensando assim, hoje eu vou passar horas limpando uma arma, sentindo o cheiro de óleo aqui, pólvora. A gente faz manutenção porque a gente sabe o que está em jogo. A gente sabe que na hora da ação, aquele armamento ali precisa funcionar. Sabe que uma faca